Hebreus, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso de número 4. Eu vou estar usando uma versão nova, diferente, a Nova Almeida atualizada, então a minha leitura vai estar um pouquinho diferente da sua, mas você acompanhe na sua versão, para que nós possamos juntos buscar o entendimento da palavra de Deus. Diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esta declaração poderosa a respeito do ministério de Jesus Cristo é algo que é muito propício para o tempo em que nós estamos vivendo. É um texto que tem tudo a ver com o Natal. Porque quando Jesus veio ao mundo, ele veio para poder cumprir o seu ministério. E nesse texto há uma informação que eu sempre, no início da minha conversão, na minha primeira leitura da Bíblia, e eu me deparei com esse texto, eu fiquei querendo entender o versículo de número 3, que fala que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, suscitando todas as coisas pela sua palavra poderosa. E a partir daqui é que eu ficava me questionando o que isso queria dizer. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E eu sempre fiquei intrigado com isso. Por que assentou-se? O que isso quer dizer? Eu havia já lido lá no livro de Atos, que no apedrejamento de Estevão, ele vê Jesus em pé à direita de Deus, e aqui fala que ele se assentou. Isso me intrigou durante algum tempo, até que quando eu cheguei no seminário, conversando com um professor, meu professor de teologia bíblica, e eu perguntei para ele: pastor, por favor, o que quer dizer esse negócio, que Cristo assentou-se? E era o reverendo José João de Paula. Ele deu uma risada, olhou para mim e falou: filho, depois que Jesus fez na cruz, ele não tinha mais nada para fazer, e sem ter o que fazer, tudo que lhe restava era assentar-se e aguardar o dia em que ele vai vir e voltar para buscar a sua igreja. E aquilo trouxe uma grande paz para o meu coração. Aquilo me mostrou que Cristo já havia feito absolutamente tudo. Nós cremos nisso. Nós verdadeiramente acreditamos que tudo aquilo que era preciso ser feito, Jesus já fez ali na cruz. E a palavra de Deus nos mostra. E se você já leu o Antigo Testamento e você percebe a maneira como o sacerdote, como o sumo sacerdote trabalhava, você vai entender um pouco melhor esse texto. Por quê? Porque o sumo sacerdote ele não parava. Ele queimava incenso de um lado, ia para a mesa da propiciação, acendia fogo, ele tinha que oferecer sacrifícios, sacrificava uma pombrinha, sacrificava um cordeiro. Era o dia inteiro, o tempo todo dele, quando ele estava no seu ofício, ele tinha que estar trabalhando, tanto que havia uma escala. Você percebe, por exemplo, que Zacarias, pai de João Batista, quando termina o seu ofício, é que ele vai para casa descansar. E aí Jesus Cristo, o sacerdote, o sumo sacerdote que se compadece de nós, ele faz o seu ofício, ele executa a sua obra, e agora ele para, ele cessa, ele se assenta. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para cumprir o seu propósito. E o propósito de Cristo era exatamente este: nos salvar.
Esta é a mensagem de boas novas. Há muita gente que questiona, afinal de contas, se Jesus é Deus, e sendo Deus Ele é todo poderoso, por que Ele precisava vir ao mundo? Bastava Ele a decretar e salvar aqueles que Ele quisesse salvar. Mas era preciso haver derramamento de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos nossos pecados. Era preciso que Jesus não somente viesse, era preciso que Ele viesse, que Ele fosse tentado em todas as coisas, que Ele fosse até a cruz e na cruz Ele encravasse o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade inteira, para que Ele então pagasse o preço. Mas a missão de Cristo começa exatamente no seu nascimento. Jesus nasceu e nasceu com esta missão: morrer na cruz para nos salvar. O médico Lucas, quando está registrando o seu evangelho, ele registra o anúncio dos anjos. Em Lucas capítulo 2, Lucas transmite o anúncio de que os anjos estavam falando: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esta é a missão de Jesus, ser o nosso Salvador. O testemunho de Paulo também caminha neste mesmo sentido. O apóstolo Paulo fala, quando escreve a Timóteo, ele fala que fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo diz, dos quais eu sou o principal. E cada um de nós faz essa leitura olhando para si mesmo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos seus pecados, dos quais eu sou o principal, e você se acerte com Deus e veja se Ele também veio para salvar a sua vida, se Ele veio porque você é pecador, se Ele pagou o preço porque você é digno de ser salvo, não porque há merecimento em você, muito pelo contrário, porque você é pecador, e todo aquele que é pecador é digno de ser salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Ele veio para os doentes, Ele não veio para os sãos. O próprio nome que Ele recebe no seu, quando Ele nasce, que seria aquilo que quando os nossos filhos nascem, nós batizamos os nossos filhos, nós vamos no cartório, damos um nome, registramos os nossos filhos. José, ele dá o nome para o seu filho, filho adotivo, mas ele recebe por instrução de Deus de chamá-lo de Jesus, Salvador, por revelação divina. Isso já indicava a missão de Jesus Cristo. Maria, a mãe de Jesus Cristo, iria dar à luz a um filho, e o anjo revela para José: e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a missão de Jesus. Por que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo porque eu precisava de salvação. Jesus veio ao mundo porque eu não conseguiria me livrar do inferno por mim mesmo. Então, quando eu leio as Sagradas Escrituras, quando eu leio a história de Jesus, eu leio e falo: Jesus veio por minha causa. E quando você lê as Escrituras, você precisa fazer essa mesma afirmação a seu respeito. Você precisa se entender pecador. Você precisa compreender que você, por você mesmo, por suas obras, por seus atos, que você, com a sua aparente bondade, a sua aparente honestidade, com as boas obras que talvez você faça ou deixe de fazer, que você não conseguiria alcançar salvação. Então você tem que ler as Escrituras e dizer: Jesus veio ao mundo para poder me salvar. Nós cantamos isso aqui agora mesmo. Ele veio para me salvar.
Jesus veio por amor a mim, por amor a você, por amor a todo aquele que crê. Quem é que precisa de salvação? Ora, somente aqueles que sabem que são miseráveis pecadores. Somente aqueles que entendem e que já aprenderam que o seu coração é inclinado para aquilo que é mal. Esses precisam de salvação. Há pessoas que se sentem ofendidas quando ouvem a mensagem de salvação. Quando escutam a pregação do Evangelho e a gente fala para essas pessoas, fala assim, Jesus veio para salvar você. Há pessoas que falam assim, me salvar? Salvar de quê? Eu não estou perdido. Eu não preciso de salvação. Quando você confronta algumas pessoas e diz, você é pecador, ele diz, não, tem muita gente pior do que eu. Nós temos essa tendência de querermos analisar a nossa vida, né, sob a perspectiva daquele que às vezes é pior do que nós. Nós olhamos os bandidos, aqueles que são violentos, olhamos os traficantes e falamos assim, tem gente muito pior do que eu. É verdade, tem gente muito pior do que eu. Mas eu também reconheço que tem gente muito melhor do que eu. E tanto para os piores do que eu, quanto para os melhores do que eu, sem Jesus, estão condenados ao inferno. A própria Maria, mãe de Jesus, quando ela se encontra com a sua prima, que também estava grávida, Ana, ela declara que precisa de um Salvador. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria reconhecia que ela precisava de Salvador. Maria reconhecia que ela precisava de salvação. Por quê? Porque todo o gênero humano, desde Adão até mim, e de mim até o último ser humano vivo sobre a face da terra antes da volta de Jesus, todo o gênero humano herdou a natureza pecaminosa. É pecador. E se é pecador, está condenado ao inferno, a menos que ele olhe para Jesus e encontre em Jesus o seu Salvador. E confesse a Jesus Cristo como o seu Senhor, o seu Salvador. Há pessoas que acham que não precisam de salvação, e enquanto assim elas acharem, elas estão fatalmente condenadas ao inferno. A palavra de Deus afirma que todos pecaram. Todos pecaram. Desde Adão, todos pecaram. E a Bíblia também nos diz que o salário do pecado é a morte. Que a perfeita justiça de Deus será executada. E quando a justiça de Deus, que é a perfeita, for executada, todos serão condenados. A leitura do livro de Apocalipse, de forma especial, quando fala da visão do trono de Deus, quando João, na ilha de Patmos, vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e quando começa o momento do julgamento, e ele começa a abrir livros, diz a Bíblia que todos foram julgados um por um, segundo as suas obras. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Apocalipse, que aquele que não foi encontrado com o nome escrito no livro da vida, foi lançado no inferno. Sabe quem é que está com o nome no livro da vida? Todo aquele que reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É por isso que quando são abertos os livros, só há condenação. Salvação só acontece quando o livro da vida, que foi escrito de acordo com o livro de Apocalipse, antes da fundação do mundo, quando Deus colocou o meu nome, o seu nome, o nome de todo aquele que crê em Jesus neste livro, Ele declarou, esta é a lista dos que serão salvos. Se no momento do juízo final, nós não estivermos cobertos pelo sangue de Jesus, se na hora da nossa morte, o sangue de Cristo não tiver coberto a nossa vida, se nós não estivermos com a marca de Cristo Jesus sobre nós, nós seríamos condenados ao inferno. Porque o salário do pecado é a morte.
E a justiça de Deus, ela é perfeita. Por isso era necessário que alguém morresse. E quem paga o preço é Jesus Cristo. Salvação só é possível pela graça de Deus, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. É Deus que nos concede a fé. Essa é a mensagem de salvação. De que Jesus Cristo veio a este mundo para pagar o preço, para salvar todo aquele que crê. Então, toda a humanidade precisa de salvação. De acordo com a palavra de Deus, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o Cristo ungido com o Espírito. E ele exerce as funções de profeta, sacerdote e rei. Quando nós estudamos esse texto de Hebreus, nós vamos ver estas funções de Cristo. Jesus Cristo como profeta, Jesus Cristo como sacerdote, Jesus Cristo como rei. É isto que ele faz por nós. Quando nós olhamos essas funções, qual que é a função do profeta? Qual é a função do sacerdote? Qual é a função do rei? Nós entendemos melhor, nós vamos entender melhor o significado e vamos compreender um pouco mais a eficácia da salvação que temos em Cristo. O sentido de tudo isso para a nossa vida é que nós passamos a ter paz com Deus. Acompanhe comigo, volte para o texto de Hebreus. A mensagem que Cristo nos deu é semelhante à dos profetas. Veja só, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, a mensagem de Cristo é igual à mensagem dos profetas. A mensagem de Cristo nos mostra o seu sacerdócio profético. Esta função já estava predita no Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento eram porta-vozes do Senhor. Eles traziam a mensagem de Deus, eles eram os mensageiros de Deus. E eles apontavam, o Antigo Testamento todo aponta para o momento aonde o Senhor enviaria um profeta, que traria uma mensagem superior. Este profeta é Cristo. Ele é a revelação suprema do Pai. Ele é a revelação da vontade de Deus. Ele é a revelação do propósito de Deus. Jesus é o Logos, é a palavra encarnada. Ele é o próprio ofício profético. Quando Jesus profere o Sermão da Montanha, aquilo que nós conhecemos como Sermão da Montanha, ele começa e ele fala durante o seu ensino: ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Ele, com seu ofício profético, ele fala: os profetas disseram, eu agora digo. Eu, porém, agora vos digo. De fato, no passado, muitas vezes e de muitas maneiras, Deus falou aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, nos tempos de Jesus Cristo, Deus nos fala através agora do seu Filho. E é este Filho, é Cristo, que foi constituído herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Evangelho de João já nos dá o testemunho. Eu vou fazer essa leitura em duas versões diferentes. Eu vou fazer essa leitura na Almeida aqui e vou fazê-la também na nova tradução na linguagem de hoje, porque para que você possa ter uma visão melhor do texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ouça esse mesmo trecho. João capítulo 1, verso 14. Ouça esse mesmo trecho, só que agora na nova tradução na linguagem de hoje. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Cristo é a revelação profética sobre
todos nós. É o seu sacerdócio, é o seu ofício como profeta. Ele está executando aquilo que os profetas do Antigo Testamento já faziam. Só que ele tem um ofício superior. Como palavra encarnada, como verbo encarnado, Jesus revela ao Pai. E esta revelação ao Pai nos mostra que Ele, Jesus Cristo, é o resplendor da glória. Que Ele é a expressão exata do seu ser. Verso 3 do capítulo 1 de Hebreus que nós lemos, né? É Cristo quem diz que quem vê o Filho, vê o Pai. E Cristo também diz que quem rejeita o Filho, rejeita o Pai que o enviou. Quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos em Jesus a revelação máxima, nós enxergamos em Jesus o ser de Deus. Quem recebe a Jesus como Salvador, recebe Deus. Quem rejeita a Jesus como Senhor, rejeita ao próprio Deus. Entre o Filho, Jesus Cristo, e o Pai, há um relacionamento singular. E nós só podemos conhecer o Pai e o Filho por revelação. Nós temos uma dificuldade para poder, e a gente tem que reconhecer isso, para que nós possamos entender de fato a doutrina da trindade ou triunidade de Deus. Nós temos dificuldades, porque nós somos seres limitados. Se nós não conseguimos entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, mas na realidade temos um só Deus. Há uma distinção entre um Pai, há uma distinção entre o Filho e há uma distinção para o Espírito Santo, mas mesmo havendo essa distinção, nós temos um único Deus, que se revela através de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso transcende a nossa capacidade humana. Isso vai além daquilo que nós podemos conseguir explicar com meras palavras. É impossível. Mas por isso Ele é Deus, ser eterno, ilimitado. E nós somos seres limitados. E nós cremos e aceitamos pela fé. Mas este relacionamento entre o Pai e o Filho só pode ser conhecido por nós mediante a revelação. Olha o que Cristo diz no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso de número 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Sabe por que nós conhecemos Deus? Sabe por que nós temos essa capacidade de reconhecer em Jesus o nosso Senhor e Salvador? É porque Deus nos revelou. É porque Deus trabalhou em nossos corações. É porque Ele fez com que esta palavra entrasse na nossa mente. O Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, da justiça de Deus, do juízo. E por conta disso, Ele nos revela quem é o Pai. E assim também nos é revelado quem é o Filho. É o Filho, é Jesus Cristo que nos introduz nessa comunhão íntima com Deus. Esta comunhão satisfaz os profundos anseios do nosso coração. Hoje de manhã, durante a escola dominical, falando a respeito, nós estudamos a respeito da vida de Lídia, e eu fiz uma citação do livro de Eclesiastes, né, que Deus colocou o senso da eternidade no coração do homem. Deus, todo ser humano, ele tem dentro dele um vazio, e esse vazio é do tamanho de Deus. Muitas pessoas tentam preencher este vazio de várias formas. Alguns tentam colocar religiosidade, mas a religiosidade não é capaz de preencher este vazio. Outros tentam com dinheiro, com prazeres, com festas, uma série de coisas, as pessoas tentam preenchê-las, tentam se satisfazer nisso.
mas não cabe. É imenso, é grande demais, é do tamanho de Deus, só Deus pode preencher. E é por isso que uma das coisas que distingue seres humanos de animais é exatamente esta busca pelo sagrado. Todo ser humano, a sociologia em todo o tempo, todas as tribos indígenas que foram encontradas nos rincões mais diversos, elas sempre buscam preencher este vazio com algum tipo de adoração. Você pode olhar toda a história da humanidade, toda a tribo, você nunca se encontrou uma tribo de seres humanos que não tivesse esta busca pelo divino, este anseio de adoração. Em contrapartida, e é algo que eu costumo até brincar quando o pessoal vem com aquela história de que o homem veio do macaco, que eu falo assim, olha, o dia que encontrarem um bando de macacos que tem um serviço religioso, a gente começa a conversar. Porque a essência, o que nos faz diferentes, é exatamente este senso do divino, esse senso da eternidade dentro de nós. E Cristo vem e preenche, Cristo vem com o seu ofício como profeta, Ele vem e nos revela o Pai, e preenche, como palavra encarnada, Jesus revela a natureza humana, e em Jesus é revelada a verdadeira humanidade, e consequentemente todas as distorções da natureza humana. Paulo considerava a sua crença, a sua religiosidade irrepreensível. Paulo chega a dizer que a sua conduta como fariseu era irrepreensível, até o dia quando ele estava no caminho de Damasco, e Cristo se revela a ele, e ele cai por terra, né? E essa luz que irradiou de Cristo, deixa ele cego, e faz ele reconhecer, faz Paulo reconhecer a missão de Jesus como seu Salvador pessoal. Paulo, que se considerava irrepreensível na sua religiosidade, ele chega depois, quando está escrevendo a carta aos Romanos, e ele fala, miserável homem que sou pecador, sou vendido ao pecado, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Por quê? Porque Paulo, quando conheceu a Cristo, quando Cristo se revela a Paulo como Salvador, Paulo contempla a santidade de Deus e ao mesmo tempo lhe é revelado o tamanho do seu pecado. E ele então entende e compreende que sem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, lhe seria impossível achegar-se diante de Deus. A palavra profética nos é revelada. Pedro já denunciava o pecado dos seus ouvintes. Quando Pedro, no seu primeiro discurso, lá em Atos capítulo 2, ele anuncia que eles eram pecadores. E o discurso de Pedro, o sermão de Pedro, produz nele uma reação. Quando eles ouvem aquilo que Pedro lhes fala, e o Espírito Santo toca na vida daqueles homens, eles ficam aflitos. E eles então começam a perguntar a Pedro, o que nós devemos fazer? Qual que é o caminho? O que eu faço? Porque quando nós descobrimos quem é Jesus, quando nós descobrimos quão pecadores nós somos, e quando nós assumimos isso, nós queremos encontrar a saída. Nós queremos encontrar a solução. E aqueles homens clamam por salvação. E a palavra de Pedro é muito simples. Arrependam-se dos seus pecados. Creiam em Jesus como Salvador. Todos os que ouvem a palavra de Deus são confrontados com o seu próprio pecado. Como Paulo e os ouvintes de Pedro sentem-se pecadores e necessitados da graça de Deus, assim acontece conosco. Jesus veio como profeta para revelar o seu grande amor por nós, mas como profeta, ele também proclama a salvação no ano aceitável, o tempo da graça, o tempo da oportunidade. Hoje, somente hoje é o tempo sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Mas Cristo também vem e ele realiza o seu ofício, não só como profeta, também como sacerdote.
Acompanhe lá, Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, ofício sacerdotal, assentou-se à direita da majestade de Deus. Jesus é o nosso sacerdote. Ele oficiou, ele fez a purificação dos nossos pecados lá na cruz. Isso já era predito no Antigo Testamento. A função de Jesus Cristo como sacerdote era para que ele pudesse fazer a expiação dos nossos pecados. Os sacerdotes da velha aliança, eles eram os mediadores entre Deus, que era um ente totalmente santo, e os homens, que eram seres completamente pecadores. E os sacerdotes, eles realizavam este serviço, eles ofereciam sacrifício o tempo todo. E eles tinham que interceder pelo povo. Quando eles queriam adorar a Deus, eles queimavam incenso. Quando eles queriam pagar o preço por algum pecado, eles tinham que oferecer uma novilha, um cordeiro, uma pombinha. Eles tinham que fazer alguma coisa, tinha que haver derramamento de sangue. Cristo, ele se oferece como sacerdote. Ele faz isso de forma perfeita. O sangue de bois, de ovelhas, de cordeiros do Antigo Testamento, eles cobriam os pecados, até o próximo pecado cometido. E aí precisava de um outro sacrifício para cobrir o outro pecado. E um outro sacrifício. E um outro sacrifício. Por isso todos os dias tinha sacrifício cruento. Todos os dias tinha que se sacrificar um animal, tinha que se derramar sangue. Mas quando Cristo derrama o seu sangue na cruz, ele o faz de uma vez por todas. E é por isso que ele se assenta. Porque não tem mais o que ser feito. Ele exerce a sua função sacerdotal, oferecendo a si mesmo. E ele, na cruz, como sacerdote, ele nos concede redenção. Adianta a sua Bíblia, no livro de Hebreus, até o capítulo 7. Acompanhe, a partir do verso 24. Jesus, no entanto, porque continuava para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo. Porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Por natureza, todo ser humano é escravo do pecado. O Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de João, no capítulo 8, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso faz com que tanto eu quanto você sejamos escravos do pecado. Nossa natureza é pecadora. Nós somos pecadores por natureza. Nós não vamos nunca conseguir responder o dilema: se somos pecadores porque pecamos, ou se pecamos porque somos pecadores. Porque a bem da verdade, nós sempre seremos pecadores. Nós vivemos esta aparente contradição, porque a Bíblia diz que nós somos santos. Mas apesar de nós sermos declarados por Deus santos, nós ainda somos pecadores. É aquilo que quarta-feira eu falei aqui, o já e ainda não. Eu já sou santo porque Deus me declarou santo, mas eu ainda não consigo viver em completa e total santidade, porque eu ainda sou pecador. Por natureza, isso faz parte de nós. A realidade do pecado, ela nos escraviza. E isto é um ensino claro.
A Bíblia nos deixa isso muito claro. Nosso coração é inclinado para aquilo que é mal, nós não fazemos o bem que queremos, nós não oramos como convém, nós não conseguimos ser e cumprir tudo aquilo que é exigido de Deus por nós. E isto, muitas das vezes, nos frustra. Mas a palavra de Deus nos mostra que Jesus pagou o preço. E quando Jesus pagou o preço, foi para que nós deixássemos de sermos escravos. E agora nós somos livres, livres no Senhor. A nossa liberdade é em Cristo. A nossa liberdade está sujeita à submissão a Cristo. Nós somos declarados livres. A função do sacerdote era oferecer sacrifício. Jesus Cristo nos amou e ofereceu a Ele mesmo por sacrifício por nós. E o sacrifício de Cristo é perfeito. Por isso, produz redenção eterna. O sacerdote do Antigo Testamento, quando ele ia fazer o seu ofício sacerdotal, quando ele ia oferecer o sacrifício pelo pecado de alguém, primeiro ele tinha que oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado. Primeiro ele tinha que se purificar a si mesmo. É por isso que quando se adentrava no tabernáculo, a primeira coisa que tinha na frente dele era uma pia de bronze, para que ele pudesse purificar as suas mãos, para que ele pudesse lavar os seus pés. E ele entrava, ele já tinha que entrar no tabernáculo se purificando. Cristo não. Cristo é totalmente santo. Ele já chega completamente purificado. É por isso que ele não tem que se lavar. Ele não tem que pagar o preço pelo seu pecado. O sacrifício dele é perfeito. Porque não faz nada por ele só faz por nós. É por isso que é por amor. É por isso que o apóstolo João, quando escreve o Evangelho, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Porque era necessário haver uma entrega perfeita. Nós somos salvos pelo ofício sacerdotal. Cristo é profeta porque Ele se revela a nós e Ele revela a Deus. E Cristo é sacerdote porque Ele é que faz este ofício. Ele faz este ofício, uma obra perfeita, realizada por Ele, através do sacrifício dEle. A nossa parte é a fé, que na realidade não é nossa, é dom de Deus. Nós não podemos nos gloriar nem da nossa própria fé, porque foi Deus que nos deu. Sabe por que cremos? Porque Deus nos chamou a crer. Cristo completa a sua obra. Ele agora é o nosso profeta, é o nosso sacerdote. A salvação só é possível porque Ele ainda intercede por nós. Nós lemos no capítulo 7, verso de número 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quando nós pecamos, nós somos restaurados por causa da intercessão de Cristo. Nós pecamos, confessamos a Deus o nosso pecado. A justiça de Deus, o juízo de Deus é completo. E aí Deus olha para nós e nos contempla pecadores. Mas aí Cristo chega diante do Pai e fala: Pai, o meu sacrifício, o meu sangue derramado na cruz é por amor a Ele. Perdoa. E a intercessão de Cristo é eficaz. Não é por causa de nós. Não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque nós fomos lá confessar o nosso pecado. Nós precisamos confessar o nosso pecado. Precisamos nos arrepender deles. Mas é porque Cristo ainda intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Sacerdócio que se compadece de nós. E é por isso então que o apóstolo João escreve: meus filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Cristo, o nosso sacerdote eterno. Ele veio para nos dar acesso ao Pai e nos garantir salvação.
pela intercessão contínua a nosso favor. Cristo como profeta, Cristo como sacerdote, mas Cristo também nos é revelado como Rei. Ele não é somente o autor de todas as coisas, ele também é apresentado como o herdeiro de tudo. Olha o verso número 2, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo é Rei, Rei dos reis. Em muitos outros trechos do Antigo Testamento, nós vamos encontrar a menção, a majestade do Rei dos reis. Aquele que vence o inimigo, aquele que assegura a vitória, tanto para ele quanto para o seu povo. Jesus recebeu toda a autoridade, tanto no céu como na terra, porque ele realizou o plano de salvação. E o plano de salvação incluía a morte na cruz. Sabe quando foi que Jesus morreu na cruz? Sabe quando que o cordeiro foi morto? Está lá em Apocalipse. Desde a eternidade. O cordeiro foi morto desde a eternidade. Porque desde a eternidade Deus tinha um plano de nos salvar. E porque Jesus realizou o plano da salvação, a autoridade foi concedida a Ele. A autoridade do Pai tornou-se um evento eficaz para a nossa salvação, através da obediência do Filho. Por isso Jesus reina hoje e reinará até ter vencido todos os seus inimigos. Paulo diz isso na carta aos Coríntios, no capítulo 15. E o último inimigo a ser vencido, já foi derrotado, é a morte. Porque Jesus ressuscitou, Ele é a primícia dos que dormem. O nosso Rei, em seu ofício, já garantiu a nossa vitória sobre a morte. Conversão, converter-se a Cristo, nada mais é do que se tornar súdito do Rei. De se submeter às ordenanças do Rei. Na conversa de Jesus Cristo com Nicodemos, no capítulo 3, a partir do verso 35, Jesus vai dizer: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Só os súditos do Rei estão livres da ira vindoura. A autoridade de Jesus se manifesta através do seu serviço. Jesus Cristo, Ele é o Rei que se fez escravo para poder nos servir. E não há maior amor do que esse. Em Cristo ter dado a sua vida por nós. Em Cristo ter sido aquele que nos revelou a Deus em seu ofício profético. Aquele que intercedeu e intercede por nós através do seu ofício sacerdotal. E de nos ter tornado seus súditos através do seu ofício real. Nós somos participantes desta realeza de Cristo. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus e o entronizou à direita do Pai, agiu também em nós, na nossa conversão. E quando o poder que ressuscitou a Cristo agiu em nós, Ele nos ressuscitou, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas agora, em Jesus, nós renascemos, ressuscitamos para uma vida nova, uma vida em Cristo, uma vida eterna. Todas as vezes que um pecador se converte, através da nossa mensagem, através do nosso testemunho, é a autoridade do Rei que está sobre nós, que se manifesta através de nós. Somos servos. Jesus veio para reinar sobre nós. É Ele que nos defende dos nossos inimigos. É Ele que destrona as hostes espirituais da maldade. É Jesus quem atende a oração do seu povo. Ao lermos Hebreus capítulo 1,
do verso 1 ao verso de número 4, nós percebemos estes ofícios. E estes ofícios de Cristo descrevem a sua obra. E isso tem sido identificado na palavra de Deus por teólogos de todas as eras. Jesus Cristo é nosso profeta, porque Ele nos revela o Pai. Jesus Cristo é o nosso sacerdote, porque foi Ele quem intercedeu, foi Ele quem executou o ofício para nos garantir a redenção. Jesus Cristo é o nosso Rei, porque Ele reina sobre nós. Então nós podemos resumir estas funções de profeta, sacerdote e rei numa simples palavra: Ele é nosso Salvador. Ele reina sobre nós pelo poder de sua palavra. O ofício de Cristo é executado de forma cabal em nossas vidas. E aí, a função do profeta, a função do sacerdote, a função do rei, nós vamos dizer: Jesus Cristo, Ele reina sobre nós, assentado à direita de Deus, no seu alto e sublime trono. E pelo poder da sua palavra, a nós revelada, a Bíblia Sagrada, Ele continua exercendo o seu ofício profético. Mas é do alto da cruz, é onde Jesus Cristo exercita o seu ofício sobre nós como sacerdote. O maior presente que nós podemos dar a Jesus Cristo neste Natal é um só: obediência. Obedecer à ordem do seu sacrifício e ir e fazer discípulos de todas as nações, pregando a mensagem de salvação. Jesus já se revelou como profeta, e Ele vai se revelar a todo aquele por quem Ele morreu. Jesus já cumpriu o seu ofício como sacerdote, e Ele vai salvar todo aquele por quem Ele morreu. Jesus já está assentado no seu trono como rei, e todos aqueles por quem Cristo morreu o adorarão. Que nós sejamos daqueles que sejam encontrados em perfeita e plena adoração. Amém.